Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, depois do show de apresentação dos blocos de notícias com meu amigo Tião Silva. Agora é hora da entrevista. Lembra você que este bloco tem o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, que apresenta no ar os colchões Conforto Mag, colchões magnéticos, né? Isso mesmo, além da Autoescola Vitória, que é Vitória até no nome. Tá? Apesar do nível do rio estar baixo, né, o mais baixo da história, já estamos a 1,33, as pessoas continuam morrendo afogadas, sobretudo no final de semana. Além disso, ontem choveu, né? Mas choveu muito pouco, 1,4 milímetros, não representa quase nada. Ainda bem que lá para as cabeceiras choveu bastante, cerca de 10 milímetros. Isso pode amenizar um pouco a situação. Para este assunto, nós vamos conversar agora com o Major Cláudio Falcão. Ele exerce vários cargos no Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, Major. Tudo bem? Muito bom dia, Muniz. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, a oportunidade de estar aqui mais uma vez comunicando com a população. Muito bem. O senhor exerce vários cargos ao mesmo tempo. Vamos apresentá-lo como responsável pela comunicação e também assessor especial do Comando Geral. Sim. É isso? Estamos lá para assessorar e ajudar no que for possível. Isso mesmo. Major, as pessoas, pelo fato de o nível do Rio Acre estar bastante baixo, né, talvez o mais baixo dos últimos anos, dos últimos 50 anos, Sim. as pessoas acham que não tem mais perigo, que podem tomar banho tranquilo sem se preocuparem com a vida, né? E acabam morrendo afogados. E aí? Mero engano, as pessoas acham que vão se afogar apenas em locais profundos. De forma alguma. Meio metro de água já é suficiente para tirar a vida de uma pessoa, dependendo do estado que ela se encontre, né? Tem a questão dos reflexos, pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, por exemplo, que perde os reflexos, perde o vigor físico, né? Não tem a noção exatamente do espaço, então não é necessário um local profundo para que haja um afogamento. Apesar de que, aqui no ao longo do Rio Acre principalmente, que as pessoas têm utilizado bastante agora, nesse período de seca bem rigorosa, para fazer uso do rio justamente para o seu lazer. Nós temos também aqui o chamamos de porão, de buracos. Esse talvez seja o maior perigo. Também, muito perigo, porque a pessoa está num plano e de repente ele afunda subitamente, né, porque não tem a dimensão daquilo ali. Isso acontece ao longo do Rio Acre e em todos os lugares tem esse tipo de problema. Porque as pessoas que não sabem nadar, ou pelo menos não têm muita noção ainda, não têm a devida prática, elas ficam ali num lugar mais raso e tal. Aí aparece um porão. Isso é interessante, porque normalmente as pessoas que se afogam são as pessoas que sabem nadar. As pessoas que não sabem se afogam menos, né? Porque já tem aquele receio, tem aquele medo da água e acabam não adentrando dentro do rio. Já que as pessoas que sabem nadar, acham que dominam essa técnica, eles entram, vão para o lugar mais profundo, ficam afoitos, digamos assim, e isso acontece mais no público jovem, né? E os mais idosos. Então, sim, sempre tem uso de bebida alcoólica. É forte também em alguns lugares. Exatamente, porque a partir do momento que diminui-se o volume de água, se afunila, a correnteza vai ficar mais forte naquele local, né? E com as altas temperaturas que nós estamos enfrentando ultimamente e aparecido diversos locais que tem aquelas prainhas ao longo do rio, as pessoas aproveitam esse momento e esse ambiente para fazer uso de lazer e acabam por se afogar, infelizmente. O Corpo de Bombeiros tem reforçado a segurança, né? Mas isso não é suficiente, né? As pessoas precisam fazer a parte também. É verdade. Na realidade, o Corpo de Bombeiros reforça a segurança, só que nós temos lugares a esmo, então nós não sabemos exatamente onde estão essas pessoas. Ao longo do rio, aqui o Rio Acre, em Rio Branco, especificamente Rio Branco, ele corta diversos bairros. No fundo das casas, dos quintais das casas, existem locais de banho. Então, as pessoas fazem aquilo. Vários locais onde as pessoas se utilizam. Normalmente, faz uma vistoria no rio, mas nós não podemos estar presentes em todos os lugares. Você faz um monitoramento onde tem mais concentração. Sim, quando tem um evento, um festival de praia, o Corpo de Bombeiros está presente. Agora, no final de semana, teve em Tarauacá, não teve nenhum afogamento, porque o Corpo de Bombeiros atua ali preventivamente, né? Mas aí nos locais a esmo, nos açudes, nos rios, em diversos locais, não dá para nós estarmos presentes, até mesmo porque não sabemos do evento. Legal. A gente conversava aqui em off, Major, você fez uma observação importante, que as frentes frias, elas têm um lado importante, positivo, porque amenizam um pouco o calor, claro, mas tem um lado negativo também, né? Explica aí pra gente por que esse lado negativo. A questão das frentes frias, elas amenizam o calor, a temperatura está altíssima. Quem não gostaria de ter uma temperatura amena nesse momento que nós estamos passando, né? Todos nós gostaríamos de ter. Acontece que com a frente fria, ela também tira mais a umidade do ar.
E nós já estamos entre 25% e 30% de umidade do ar, enquanto que a Organização Mundial de Saúde aconselha que pelo menos seja 60%. Já estamos na anormalidade. Já estamos num período não normal, e quando baixa de 20%, já entramos num período mais crítico, né? Isso afeta a saúde da pessoa, da população em geral. Então, a frente fria é boa, por um lado, justamente porque ameniza a questão do calor, mas em seguida vai ter a consequência que é baixar mais ainda a umidade do ar. O senhor me falou que lá em Assis Brasil, nos últimos dias, choveu cerca de 10 milímetros. Sim. O que isso pode representar aqui para nós em Rio Branco? Olha, no domingo passado, lá em Assis Brasil choveu 10 milímetros. É um volume de chuva muito bom, muito significativo. Ao longo desse percurso do rio até aqui, praticamente não vai fazer nenhuma diferença para nós, infelizmente. Faria mais diferença se essa chuva fosse mais local aqui. Ontem nós tivemos aqui uma chuva rápida aqui na cidade de Rio Branco, em alguns pontos, na realidade não foi generalizada, de 1,4 milímetro. Não tem uma significância para a situação que nós estamos passando. Precisaríamos de muito mais. E aguardamos ainda, tem uma previsão para hoje, na terça-feira, né, que possa acontecer chuvas esparsas em alguns locais, e também uma previsão para quinta-feira. De qualquer maneira, é bem abaixo do que nós esperávamos, uma vez que em julho, por exemplo, choveu apenas 15% do que se espera para o mês todo. Então, um volume de 35 a 40 milímetros que esperamos para, em média, em todos os meses de julho, choveu apenas 5,6. E aí, no mês de agosto, nós continuamos com essa seca, e no mês de setembro. E é interessante que isso tem uma relação diretamente com o rio. Por quê? Porque o estudo da Defesa Civil mostra que durante os meses de julho, agosto e setembro, as chuvas tendem a aumentar. Nem todos os tempos as chuvas aumentaram. Em julho choveu menos, em agosto choveu mais do que julho e em setembro mais do que agosto. E mesmo assim o rio continuou baixando nos outros anos, em média. E esse ano, nós já estamos com o rio com uma situação bastante crítica, né, com 1,33 m hoje, dia 9 de agosto, e vai baixar mais, e sem chuvas, não sabemos o que poderá acontecer, mas que é uma situação crítica e séria, sim, sem dúvida. Pelo acompanhamento de vocês, o progresso, ou seja, o regresso das águas está mais ou menos equilibrado, ou nos últimos dias acelerou um pouco? Olha, tem-se mais ou menos equilibrado, digamos assim, Muniz, porque às vezes tem uma estabilidade de 1, 2 dias e nos dias seguintes se desconta. Nós podemos dizer que o rio tem baixado o nível em torno de 1 centímetro por dia, né? E ainda nós temos que considerar que nós temos ainda quase 60 dias ou mais de estiagem severa, que é a previsão para o restante mês de agosto e o mês de setembro todo, iniciando outubro. Então nós temos que ter bastante cuidado com essa situação. Isso também reflete automaticamente na parte terrestre, que é a parte de queimadas. A questão também de a temperatura estar bastante elevada, até mesmo por uma questão de consequências de queimada, faz com que a evaporização das águas também seja mais rápidas e com isso vai baixar cada vez mais o nível do rio. Nós tivemos aí mais de 40 dias sem chuva, pela previsão de vocês. Sim. Vocês acham que é possível repetirmos o feito, ou seja, mais 40 dias sem chuva forte? Não descartamos essa possibilidade, não descartamos nenhuma possibilidade, né? Porque, na realidade, como eu disse, os estudos da Defesa Civil, né, juntamente com os órgãos de meio ambiente que nos auxiliam na sala de situação, tudo mais, tem mostrado que a cada mês chove-se mais nos anos anteriores. Então, julho, agosto, setembro, onde agosto chove mais, setembro chove mais. A se repetir essa média dos últimos anos, nós teríamos mais chuvas agora no mês de agosto e setembro do que tivemos no mês de julho. Mas o mês de julho foi muito atípico, muito abaixo da média do que nós esperávamos. Então, a gente pode esperar também que o mês de agosto e setembro não seja diferente e que aí continuamos com essa situação crítica, infelizmente. A culpa, pelo menos por enquanto, principal está sendo o mês de julho. É o mês de julho, né? Na realidade, abaixo de todos os na realidade, o ano todo, Muniz. Desde o início deste ano, 2016, nos meses de janeiro, fevereiro, março, tem chovido abaixo da média. E a outra situação que é importante nós frisarmos aqui é que, por exemplo, no mês de março choveu um pouco mais, mas o que acontece? No único dia. Então, a chuva que tem essa diferença é aquela chuva que é paulatinamente. Não um único dia. Se um único dia chover 110 milímetros e o restante do mês não, é diferente. Esse 110 milímetros, da mesma maneira, se fosse chovido em dias paulatinos, faria grande diferença para nós. Como é que está, na sala de situação, como é que vocês estão vendo a situação dos outros municípios banhados pelo Rio Acre? Olha, a situação
todos os municípios banhados pelo Rio Acre, são 8, não tem nenhuma, todos estão em situação crítica. Lá em Epitaciolândia, Brasileia, por exemplo, nós estamos a 1,07, a 1,07 m, quer dizer, se aproximando de 1 metro. Né? Em Chapuri tem um pouco mais, tá? Um pouco mais, mas também porque o rio lá é mais profundo. Né? Rio Branco tem essa situação, Porto Acre também não é diferente. Né? E aí, nos municípios banhados pelo Rio Acre, nós temos outros municípios também que são banhados por outros rios. Por exemplo, a situação de Sena Madureira é 0,80, ontem mediu 0,80 o rio. Uma situação lá que a prefeitura decretou estado de situação de emergência lá também. Né? A questão da bacia do Envira, ali Feijó, Taravacá, relativamente tranquilo em relação à água, nós temos volume de água maior, o rio é mais estreito, tem suas peculiaridades. Cruzeiro do Sul também registrou a menor cota de toda a história agora, ontem estava medindo 2,50. Então, é uma situação crítica em todo o estado. E vale dizer aqui também, Muniz, que na realidade o privilégio, entre aspas, dessa seca não é apenas do estado do Acre. O nosso estado vizinho, Rondônia, Amazonas, todos enfrentam essa dificuldade hídrica que o Acre também passa nesse momento. Major, no domingo eu vi seus colegas de farda contendo várias frentes de fogo, né? Focos de incêndio. No dia anterior, no sábado, eu fui à chácara da minha mãe aqui na estrada de Porto Acre, e na volta, à noite, eu vi vários focos de incêndio de um lado e do outro da estrada. Normalmente esses incêndios são provocados pelo homem mesmo, de forma criminosa, ou é possível, sim, mesmo à noite, eles acontecerem naturalmente? Ignição espontânea, que é o que nós chamamos, é uma probabilidade muito, muito baixa. Pode acontecer. Mas chega a 5%? Não chega a 5%. Menos que 5%. Eu diria 2%. Então o problema está com a gente mesmo. O problema está com a gente. 98% dos incêndios, eles são causados pelo homem de forma dolosa e de forma culposa. Né? O incêndio criminoso existe, né? As pessoas fazem isso por vandalismo, para se livrar de entulho. Diversão, né? Diversão. Simplesmente por um prazer insano de ver queimar. Né? E tem a questão das pessoas também que têm a ignorância do fogo, por exemplo, acha que pode controlar e não controla, mas 98% dos incêndios são causados pela ação humana diretamente. Por isso, na sexta-feira passada, nós iniciamos, né, o SOPAE, Pelotão Ambiental, CEMEIA, IMAC, IBAMA, todos esses órgãos, juntamente com a Defesa Civil Estadual e também o Corpo de Bombeiros, uma fiscalização mais intensa. Para repreender mesmo, para fazer a repressão dessas ações e fazer com que a lei seja cumprida, uma vez que nós temos lei municipal, estadual, federal. A própria Constituição Federal nos diz que nós somos responsáveis pelo bem-estar do meio ambiente, para preservar o meio ambiente. Então, como nós já falamos tanto na parte educativa e não surtiu muito efeito, apesar de que existe muita gente da população sensível a essa situação, que inclusive se fica indignada com esse tipo de ação, existe sim, mas tem aquela maioria que não liga para isso. Então é preciso entrar com a lei, com o rigor da lei, justamente para que as pessoas possam compreender que elas prejudicam a si próprias e prejudicam todo o meio ambiente e toda a comunidade praticando esse tipo de ação danosa. Os bombeiros continuam sendo acionados dia e noite? O Corpo de Bombeiros, 24 horas. Né? De ontem para hoje, nós tivemos combates intensos. Os incêndios, às vezes, não refletem em números. Por exemplo, pode ser um único, mas lá em Cruzeiro do Sul, por exemplo, nós tivemos um incêndio, onde durou o combate 6 horas e meia de combate num único incêndio. Então, a dimensão é muito grande. Então, o Corpo de Bombeiros está combatendo diariamente, né, de noite, de dia, esses incêndios para minimizar. Mas não é o nosso desejo. O desejo é que a população se conscientizasse e não praticasse essa ação tão danosa. Mas nós somos um órgão-resposta, onde a comunidade nos aciona e nós vamos imediatamente para os locais fazer o combate diretamente. E sofremos muito com isso também, porque somos seres humanos. Eu imagino combater focos de incêndio na zona rural, de difícil acesso, é complicado. É muito complicado. A zona rural, em florestas, o foco de incêndio, o fogo vai para as copas das árvores. Então, ali fica difícil. Às vezes, com 50, 100 metros, o ser humano, o corpo de bombeiro, não consegue se aproximar. E o combate incêndio florestal, ele é diferente do incêndio estrutural. Porque aqui nós temos a nossa capa de aproximação e explosão, e já no incêndio florestal não podemos utilizar porque é muito pesado. E se utilizar, nós teríamos uma desidratação muito forte e
comprometeria a nossa saúde. Então, nós combatemos de forma diferente. Conversei aqui com o Major Cláudio Falcão, assessor especial do Comando Geral e também responsável pela comunicação. Foi um prazer, Major. O prazer foi todo Parabéns meu. Aí pelo trabalho, muito obrigado pela entrevista. Nós agradecemos demais, né, poder estar nos dirigindo à comunidade através da TV Rio Branco, seu programa que tem grande audiência. E, mais uma vez, pedir à população que tenha consciência nesse momento, tenha muito cuidado. Nós estamos numa crise hídrica, uma crise de queimadas, então todos nós precisamos, de mãos dadas, enfrentar esse momento difícil. Muito bem. Daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8, com o Floriano de Oliveira e a Lilian Camargo. Eu volto às 8h15, tá, com mais uma edição do Boa Noite Branco. Lembrando que ao coladinho com o Estúdio 8, você assiste ao programa da Jô, com ela própria, Jocely Abreu e também o William Crespo. É a TV Rio Branco e o SBT fazendo o melhor para você. Então continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia.